Fala, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta. Há pessoas que nasceram para ensinar através de um comando sério, competente, didático, atualizado. Seu histórico de vida profissional fala por si ao longo dos anos. No futebol não é diferente, pois para cada craque, jogador mediano ou mesmo um perna de pau, houve um processo de ensinamento capitaneado por profissionais com essa estirpe que citei inicialmente. Pois bem, nesse programa tomaremos conhecimento de importantes capítulos da história não só desse convidado, mas também de muitos, e vários mesmo, personagens que já brilharam, brilham e ainda farão sucesso no mundo do futebol brasileiro. Estamos falando de Vantuil Rodrigues, que com muita honra nos brindará com Histórias da Bola de hoje. Vantuil Expedito Rodrigues Pereira é seu nome completo, um cidadão nascido em Ubá, na zona da Mata Mineira, onde nasceu no dia 8 de maio de 1957. Vantuil é filho de Vantuil Rodrigues de Souza e de Dona Glorinha Pereira de Souza. Como deve ter sido um desses meninos bem ruim de bola, um zagueiro meia-boca, com 20 e poucos anos de idade já estava na faculdade, iniciando a carreira de treinador, no segmento em que sempre teve a vocação: formar jogadores num clube que se tornou referência nesse quesito dos anos 80 e 90, o Santa Teresa, da região de Belo Horizonte. Iniciava-se ali uma longa e invejável trajetória, seguindo pela base do Atlético, pela base do Cruzeiro, pelos juniores do América, uma passagem no Japão no Serio High School, depois com a breve passagem pelo profissional do Cruzeiro, um dito time expressinho, quase no final dos anos 90, iniciando-se aí as passagens pelos clubes profissionais. A primeira delas no Uberaba Esporte, 1998. Depois, nesse mesmo ano, já em dezembro, a primeira das 4 passagens pelo Ipatinga Futebol Clube, sendo, na época, então, o segundo treinador da história do Tigre. O cigano e professor da bola Vantuil Rodrigues foi também treinador de inúmeras equipes a seguir, dentre elas, Guarani de Divinópolis, novamente o futebol japonês, a Francana de São Paulo, em 2 oportunidades, Comercial de Ribeirão Preto, Bandeirantes de Birigui, em São Paulo, Valério de Itabira, Moça Social de Fabriciano, Itaúna, uma breve passagem pelo Ideal de Ipatinga, o Montes Claros, o Sertãozinho, o Guaçuano de Mogi das Cruzes de São Paulo, o Cotia Futebol Clube e, por último, o Novo Esporte Clube Ipatinga. Andanças através das quais não apenas difundiu conhecimentos, verdadeiramente ensinou a muita gente e encaminhou outros tantos na vida, até mesmo fora de campo, mas também aprendeu muito. E é exatamente sobre essas passagens, com todo tipo de características, queremos procurar saber, pelo menos em parte. Conosco, o verdadeiro professor da bola, Vantuil Rodrigues. Vantuil, obrigado por ter aceitado aqui o convite dos Histórias da Bola. Chegou a sua vez, eu fico muito honrado. Aqui, o Vantuil era um zagueiro fraco mesmo? De zagueiro fraco a bom professor? Sabe as palavras, meus cumprimentos. Muito obrigado pelo convite. Bacana ouvir aí toda a caminhada no mundo do futebol. É um garoto de 13 anos, um garoto pobre do bairro São Bernardo, vendendo picolé. Fui convidado pelo irmão Pedro, que estava formando uma equipe de jovens de 12, 13 anos no seminário Instituto Santo Inácio, no bairro Itapuã. E eu passei a frequentar o instituto, o seminário, junto com os padres, a garotada do bairro Itapuã, bairro Planalto, que era o bairro de uma classe rica, perto do meu bairro, que é o São Bernardo, onde moro até hoje, que é um bairro de uma classe pobre. E ali eu comecei a frequentar com a garotada, jogando de zagueiro, mas logo com 13, 14 anos aprendi muitas coisas sobre a formação com o irmão Pedro. Fundamos uma equipe amadora no bairro São Bernardo, com o nome Sporting, que durou 5, 6 anos, e que fez o Santa Teresa nos convidar para esse trabalho, onde nós tivemos aí uma grande honra de conviver com o Jorge Ferreira da Silva, o Palinha, um dos maiores atletas que, tecnicamente falando, que eu conheci, que eu comandei. Eu tive o Ramon Menezes, que era muito técnico, mas o Palinha era o as da bola, o jogador mais completo que eu tive e que eu comandei. Comecei com 13 anos, pegando ele na mão do Nival, lá do Venda Nova, que o Nival é, como o Vantuil, acho que nós somos os últimos treinadores do olho. Aquele que bate o olho e fala, esse aqui vai jogar, aquele não vai jogar. Porque hoje nós notamos que o treinador hoje é o preparador físico, formado em educação física, né? E muitas vezes ele não jogou futebol, ele não participou, ele aprende toda a metodologia, a didática, do lado apenas científico, e não do lado prático, como a gente foi nesse lado prático, ao lado do seu Zé das Camisas, Biju, Irineu, todos falecidos. Eu digo que eu sou, acho que os últimos dos moicanos aí, que está ficando, né, com 57 anos hoje, e acredito muito nesse olhar. E esse aprendizado aí. Agradeço as generosas palavras que você disse ali na introdução,
Fico muito feliz em ver a história da gente. Você está bem informado a respeito dela, fico muito lisonjeado. Isso não é generosidade, é reconhecimento. Mas o zagueiro Vantuil, voltando, quanto tempo durou a carreira do zagueiro Vantuil? Uma curiosidade. Dos 13 aos 15, eu cheguei a participar do Infantil do América, mas sou Carlos, ainda era na Alameda, onde hoje tem um supermercado, que era Santa Casa, né? Era um estádio muito bom na época, mas era apenas reserva. Um zagueiro rebatedor, mas com uma liderança muito grande. A cara um pouco feia, a molecada toda tinha medo, eu era privilegiado fisicamente, assim, eu tive aquele, como eles falam, o estirão, né? De uma hora para outra. Eu com 14 anos já era desse tamanho. Entende? Então aqueles garotos que crescem rápido, a gente tem muito isso, né? Estirão do crescimento. Então sempre tinha aquela liderança muito forte, a garotada respeitava muito. Um grande craque da minha época era o Éder. Ele era fora de série, ele era meio esquerdo, ele não era ponto esquerdo. Você foi contemporâneo do Éder Aleixo? Fui contemporâneo, mas no banco, era da terceira equipe. Eles chamavam já era o Bomba que eles falavam? Já, chutava muito forte, né? Ele jogava na meia esquerda e de uma habilidade impressionante, o jeito de bater na bola, né? Depois ele acabou se transferindo para o Atlético Mineiro, o Grêmio, fez a seleção brasileira, né? Um dos grandes atletas, mas é longe de chegar a ser titular. A formação acadêmica do Vantuil, você falou aí com relação a professor de educação física e tal, a sua formação acadêmica. Eu formei em segundo grau, eu fiz vários cursos de treinadores, o Cruzeiro ele qualifica muito os treinadores, né? Você vê que a geração de treinadores do Cruzeiro que seguiu mais ou menos os passos da gente, inclusive passando pelo Ipatinga, né? Me deu sequência aqui o Ney Franco, inclusive com um trabalho de conquistas maravilhosas. Nós tivemos o acesso, acho que o Itaí Machado, inclusive, sempre fala que nós demos uma organização, um organograma profissional que nós trouxemos do Cruzeiro. Aprendemos isso com Beneci Queiroz, César Massi, José Perrella, principalmente Beneci Queiroz, que para mim é o alicerce ali do Cruzeiro, pessoa que tem mais de 40 anos de clube, né? Convivemos com esse profissional maravilhoso, organizado, honesto, e trouxemos aquela organização aqui para o Ipatinga. Depois você vê que Ney Franco seguiu, Emerson Ávila, Alexandre Barroso, todos os treinadores formados no Cruzeiro. O Anderson Moreira também passou por aqui. Anderson Moreira, que hoje está de todos, o Ricardo Drubski, né? Também passou aqui no Ipatinga. O Itaí Machado chamava de Druski, ele não conseguia pronunciar o nome do Ricardo Drubski. Então, essa formação minha, ela se deu dentro do campo, dentro do futebol. E com vários empírica cursos. Mesmo, né? Foi. Com vários cursos que o Cruzeiro sempre nos deu essa oportunidade, tal qual eu via a Uzipa fazer com os profissionais dela aqui, mandava para o curso em Poços de Calda, mandava no Rio Grande do Sul, o Yesterdei Lima, que hoje eu tenho o prazer de ter esse grande conhecedor de futebol na minha comissão técnica, o Helder também, né? O próprio Bretas, o Giovanês, né? Grandes profissionais que formaram muitos jogadores aqui, são ex-atletas também formados. A educação física nos fala que nós somos os provisionados, né? O provisionado. E eles são os graduados, né? Então no futebol tem disso, eu acho que o Brasil todos entendem. Eu não gosto de discriminar nem o que jogou, nem o que não jogou. Eu costumo dizer que eu vim da raiz da bola. Eu marquei campo, eu carreguei o saco de roupa nas costas, eu recebi mensalidade, eu passei todas as etapas, no infantil, juvenil, juniores. E digo para você, não reclamo, que acho que a vida, eu ouvi uma frase uma vez que disse que rico não é o que tem muito, é o que precisa de pouco. Talvez a gente não tenha conseguido juntar o patrimônio que muitos colegas juntaram, nós pegamos muito na trave. Aqui com o próprio Ipatinga, nós subimos Ipatinga como vice-campeão. A Francana, quando é a equipe que eu mais dirigi na minha carreira, eu sou o treinador que mais dirigiu a Francana na história. Mas o treinador mais longevo da história da Francana? 119 nos 103 anos da Francana. Eu dirigi a Francana em 119 jogos. A segunda melhor campanha, a Francana subiu em 77 para a primeira. E em 2002, o ano da Copa, nós disputamos com o Marília, né? Até naquele ano viemos aqui para o Ipatinga, deixamos uma equipe aqui formada. O Ney da Mata deu sequência nessa equipe, que ficou entre as 4 da Série C para subir para a Série B. O Itaí, desde que ele fundou o time, muitas coisas aconteceram, mas uma coisa nós não podemos nunca deixar de exaltar no Itaí, é o arrojo. E o Itaí foi um cara acima da época dele, ele pode bater no peito e dizer que colocou uma equipe na primeira divisão. Muitas equipes têm uma diretoria completa, composta de grandes nomes, nobres muitas vezes, catedráticos, e não chegaram nunca na primeira divisão. Recursos financeiros. E ele conseguiu colocar o Ipatinga. Manter é muito difícil, mas eu acho que o Vale do Aço tem que ter uma gratidão a ele, porque ele levou aqui o Ipatinga, a cidade, inclusive, assim, a ser muito conhecida. A Uzi Minas era, então, um marco maior, né, e o Ipatinga passou a ser esse marco no mapa do futebol brasileiro. E vocês aqui da imprensa, porque eu participei do início,
eu me lembro da importância de todos vocês, Valdecir, o Cir Romão, o Jonas Conte, quantos grandes nomes aqui naquela campanha, nos acompanhando, transmitindo e levando para o Brasil inteiro, porque não é fácil uma equipe firmar no cenário. E como firmou, graças a esse trabalho que vocês da imprensa fizeram. Continua sendo tão difícil ser treinador de futebol nos tempos atuais do que da sua época, ou cada vez está mais difícil ser treinador de futebol, porque todo mundo quer entender futebol, e agora com esse detalhe que você falou, de ter a formação acadêmica e cursos, etc., e muitas teorias desenvolvidas, enfim. Eu penso que todo o sistema, hoje, Valdecir, eu estou com 47 anos dentro do futebol, posso dizer isso. Eu tenho 57 anos, com 10 anos eu era aquele garoto que atendia, ia para o Mineirão com meu pai, já acompanhava. E seu pai torcia para qual time? Cruzeiro. Seu pai era então, nossa família é uma família de cruzeirense. Então o Vantuil na origem é cruzeirense? O Vantuil na origem ele é cruzeirense. Mesmo trabalhando no Atlético Mineiro, eu tenho as minhas raízes. Eu tive conselheiro no Cruzeiro, depois eu acabei perdendo o meu mandato de conselheiro. No momento que eu passei um drama na minha vida, mas na frente eu quero contar para vocês, eu tive talvez o maior acesso, foi a vida. Eu tive câncer, eu consegui vencer esse câncer em 2009, eu estava aqui inclusive em um clube aqui, que é o Fabriciano, que eu dirigi por 3 vezes com o Marcelo, que hoje é o Nacional de Nova Serrana. Nacional de Muriaé. De Muriaé. Ele foi tão itinerante, né? E também chegou na primeira divisão. E nós participamos no início com o Marcelo aqui da Sucata Vale, que hoje está mexendo com o trio, né? Marcelo é uma pessoa também que eu tenho que agradecer muito, porque naquele momento, junto com o próprio Taí, o falecido Dr. Geraldo, o Testa, massagista, me ajudaram muito no momento da operação, que foi um momento de uma crise financeira. Eu trabalhava como intercâmbio, e aquela crise de 2008, 2009, todos os meus intercambistas voltaram para o Japão e para a Coreia. Então, de uma hora para outra, aconteceu comigo, assim como às vezes aconteceu aquela virada dos dólares. De uma hora para outra, todo o meu patrimônio eu perdi, e perdi todo aquilo que a gente tinha juntado. E nesse momento eu encontrei essas pessoas generosas na minha vida. Operei aqui no Márcio Cunha, que para mim é referência mundial. Eu estive no Japão, na Coreia. A forma como eu fui tratado no Márcio Cunha, operado pelo Dr. Tasso. Tasso Carvalho. O Tasso é uma pessoa também que cuidou de mim, o pessoal aqui do Márcio Cunha. Eu faço questão de contar tudo isso para meus atletas, inclusive alertar a todos sobre essa questão do câncer. Eu tive o câncer de próstata, estava com os exames, tinha um baita urologista que é o Dr. Tasso. Tem que falar desse homem que, além do grande profissional, o grande ser humano que ele é. Com certeza. Mas aí, voltando ao caso do treinador de futebol, continua sendo tão difícil quanto o treinador de futebol vai ser um burro o resto da vida, ou vai ser um gênio, ou o treinador ganha jogo, perde jogo, como é? Sintetiza para mim o que é o treinador de futebol. Nós trabalhamos em um país de 200 milhões de treinadores. Você lembra que em 1994, o neto do Zagallo questionou a seleção brasileira campeã dos Estados Unidos. E ele questionou certo. Quem que ele queria no time? Ronaldo Fenômeno. A nossa dupla de área era Bebeto e Romário, né? Você vê que então um garoto de 5 anos, um garotinho, uma criança, já entende de bola. Eu estive no Japão, só para esclarecer, no Japão ninguém consegue entender qual lance está impedido, qual que não está impedido. Eles veem um jogo como se assiste uma ópera. Num silêncio total, você não vê um pio dentro do estádio. Só manifesta na hora do gol. Ou na hora de um lance, um drible. Jogo de tênis, né? E fora isso, a educação deles, aquela questão que todo mundo viu na Copa do Mundo do lixo. Formação. Quando eu falei sobre o neto do Zagallo, quando eu falei do entendimento, eles ficaram 5 minutos dando gargalhada, pensou que era uma piada. Eu falei no Brasil que lá eles cancela, acho até errado, cancela a prova, mas não cancela a final. Cancela a final do campeonato, mas não cancela a prova. No Brasil nós cancelamos a prova do garoto porque ele tem uma final de campeonato. O futebol está na frente da educação. Qualquer escola o garoto consegue. A inversão de valores, então, né? Esse grande entendimento que todos os brasileiros têm de futebol, o treinador ele é questionado a todo momento e leva a acreditar que muitos podem ser o treinador. E muitas vezes nós temos treinadores, acaba virando folclore, porque não tem metodologia, não sabe mudar uma marcação, não tem uma definição de treinamento, a gente fala os conteúdos, a hora certa de você trabalhar chute a gol. Hoje nós temos um Cruzeiro com uma equipe de fisiologistas, o Marcelo tem um suporte. O Cruzeiro hoje é uma equipe de trabalho maravilhosa. O Cruzeiro sabe o momento que o jogador está totalmente propenso a uma lesão. Ele tira esse jogador antes, descansa esse jogador, graças a um trabalho de fisiologia, inclusive feito com um preparador físico que passou no Vale do Aço, que é o Eduardo Pimenta. Eduardo Pimenta. Ele é o fisiologista, hoje chefe do Cruzeiro, uma grande mente que pensa essa parte e do lado dos formados. Então ele soma. Como nós temos o lado prático, Dunga, acho que soma, Luiz Felipe Scolari, Tele Santana, não teve na escola de educação física,
foi o prático também, o que jogou futebol. Como tivemos o Parreira, que é teórico. Então o futebol brasileiro, ele comporta. Nos outros países, normalmente, é o ex-atleta, raramente. Nós só temos um caso, que é o Mourinho, que é acadêmico. O Mourinho é do português Mourinho. Justamente, que hoje está no Chelsea. Os outros todos são ex-atletas e existem regras, inclusive. O treinador também tem que ter um misto de competência e sorte também, não tem? Tem que ter a sorte, não tem? Competência, sorte. Tem que ter sorte, não tem? Você é psicólogo no futebol brasileiro, pai, irmão, às vezes você tem que ser o paizão que bate, tem que ter o preparador físico para soprar, porque os clubes não trabalham estruturado. Você não trabalha com uma psicóloga, nós tínhamos um problema agora na seleção brasileira. Nós saímos uma Copa do Mundo com um problema sério da questão psicológica, o jogador não suportar a carga de jogar uma Copa do Mundo em casa, e um timão. E jogadores já com rodagem com grandes clubes da Europa, jogando competições europeias. A maior liga, mundo, né? A maior liga, né? A liga do mundo. A maior liga do mundo é a Liga Europeia, os maiores jogadores do planeta, e nós tivemos um problema com a melhor equipe. O coletivo da Alemanha foi muito bom, mas a individualidade era brasileira. Tanto é que nós tivemos 4 jogadores na seleção da FIFA. E nós então você é daqueles então, que acha que o futebol brasileiro não está decadente, não é essa tragédia toda que fala, mesmo com o 7-1. Valdeci, vamos parar, Paramos aqui hoje o futebol. Acabou o futebol no mundo, não se tem mais futebol. O Brasil é 5 vezes campeão do mundo. É o time, a seleção que mais ganhou. As categorias de base, ninguém tem os números que nós temos no Sub-20, no Sub-17 e no Sub-15. O Brasil, ele é majoritário em todas essas 3 divisões. Eu só penso o seguinte, aí vem a minha explicação. O contexto, para mim, está errado. Dentro dos clubes, você trabalha o Sub-20 Futebol Clube, o Sub-17 Futebol Clube e o Sub-15 Futebol Clube. O que eu quero dizer? Para mim, essas 3 categorias, hoje o Atlético Mineiro e Cruzeiro, essas 3 categorias têm que ser comandadas pelo Marcelo Oliveira e pelo Levi. Elas têm que andar de acordo com o profissional, tal como a Holanda faz, a Alemanha faz. O fato da base existir é para munir o profissional. E, no entanto, se cria competição que esse treinador é avaliado por se ganhar ou não essa competição. Fazem-se ilhas, né? Esse treinador tinha que ser avaliado por quê? Pelo número de jogadores que ele colocou no profissional. Se amanhã eu sou presidente de qualquer clube, a avaliação, vou chamar esse treinador de base, que o salário seus é tanto. Agora vocês vão ter 10% em todos os jogadores que vocês revelar e que nós vamos vender. Isso está no contrato. Nós vamos colocar isso para a imprensa. Você participou. Qualquer funcionário, engenheiro, na Uzi Minas, na Indumep, em qualquer empresa, que ele fez a empresa ter um grande lucro, ele tem uma participação. Eu tenho certeza que aqui na emissora, aqueles que dão os maiores lucros das emissoras, vai ter uma participação, porque ela atingiu uma arrecadação. E também assim no futebol. E, no entanto, não se prioriza. A gente vê muitos craques acabar no Sub-15, no Sub-17, no Sub-20. Não há o complemento. Para mim, esse treinador do profissional, ele tem que ser um treinador geral. Esse treinador do Sub-20, do Sub-17. E tem que ter passado pela base ou não necessariamente? Eu penso que esse treinador vai ser mais completo. Quando ele sabe avaliar um garoto de 15, de 17, de 20. Na hora que ele vai estar no profissional, ele vai conseguir entender esse garoto de 15 que ele trabalhou lá. Esse de 17, e ele poder queimar etapas. Muitas vezes, Pelé jogou com 17, Neymar jogou com 17, Felipe Coutinho jogou com 17. Né? A gente tem muitas histórias, inclusive, envolvendo o Felipe Coutinho. São as coisas que acontecem na base, e o Felipe Coutinho poderia ser um jogador do Cruzeiro. Ele veio fazer um jogo amistoso contra os coreanos, esse projeto que nós tínhamos contra o Cruzeiro. Havia um pai descontente no Vasco da Gama e trouxe um grupo de garotos em 4 carros, com 4 pais. Entre eles estava o Felipe Coutinho. Acabou o jogo, o time de mesclado dos coreanos do Cruzeiro, coreanos com atletas do Cruzeiro. Nesse time de coreano com atleta do Cruzeiro tinha o Dodô, atual lateral esquerdo da seleção, Dudu, titular do Grêmio, jogadores que destacaram aí, Lucas Silva, que hoje é destaque do Cruzeiro, que é 9-3. O Felipe Coutinho queria ficar no Cruzeiro. Mas na época o pessoal disse, Vantil, se nós pegar ele e trouxer para o Cruzeiro, o pai dele, junto com ele, foi na sala do diretor na época. O Eurico Miranda mata todo mundo aqui. Todo mundo com medo do Eurico Miranda. E você podia tirar no Sub-15, tranquilo, que o Sub-15 não tem. Até hoje não tem nenhum vínculo. Era o vínculo não pode 16 anos. Pela legislação. Sobre essas histórias e outras passagens, né, do Vantuil Rodrigues e de descobertas de jogadores, e principalmente fatos pitorescos, né, durante o trabalho do Vantuil, a gente vai saber no próximo bloco de Histórias da Bola. Voltamos já. A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap,
Negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje tem um papo agradável e muitas histórias interessantes. Obviamente, é o objetivo do programa, com uma lenda viva do futebol em Minas Gerais, Vantuil Rodrigues, que tem uma ligação forte, elo com o Vale do Aço, pelos trabalhos que aqui já realizou, dentre eles as 4 passagens pelo Ipatinga Futebol Clube. E em alguma dessas passagens, Vantuil, você já teve alguns momentos, dos bons momentos a gente já sabe, que o Ipatinga teve acesso, que o Ipatinga teve uma estruturação profissional através daquele trabalho que você trouxe do Cruzeiro, daquele aprendizado, você já disse aí, mas houve alguns percalços, alguns atropelos. Gostaria que você contasse algumas histórias, esses fatos que ficam da bola e da vida em suas passagens de Ipatinga. Eu vou até dar uma iniciada aqui. Teve um jogo contra o Araxá, que teve um fatídico assalto à delegação do Ipatinga no jogo de volta. O Ipatinga estava disputando a 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Não, já era a primeira, já 2000. Foi contra o Uberlândia. Já, contra o do Araxá é o caso do Toninho Pereira. O jogo, como é que foi o negócio do assalto? Vamos lá. Olha, nós jogamos contra o Uberlândia numa quarta-feira à noite, a gente liderava naquele momento o Campeonato Mineiro de 2000. Tinha um jovem jogador, Joãozinho foi artilheiro naquele ano, muito jovem ainda, com 14 anos. Na volta, lá o Toninho Pereira se ouve mal, nós não ficamos em Uberlândia, nós ficamos em Uberaba, e ele saiu da concentração para comprar um arreio de cavalo, aquela coisa toda. Eu fiquei muito chateado com aquilo, mas não podia... Comprar arreio de cavalo? Mas... o Toninho foi sempre muito rural. Ele viu uma bota, ele queria comprar, uma calça desse cowboy, ele queria comprar. Nós estávamos concentrados em Uberaba, que é 100 quilômetros lá de Uberlândia. Tinha festa em Uberlândia, alguma coisa assim. Exposição, não havia vagas nos hotéis. Então nós ficamos em Uberaba, voltamos para Uberlândia para jogar, e ele saiu da concentração para isso. Eu fiquei já um pouco chateado com ele. Aí Machado chegou, resolveu tudo, jogamos, perdemos o jogo de 1-0. Na volta, entre Uberlândia e Araxá, nosso ônibus foi assaltado. Parou um carro ao lado com uma escopeta, estava eu sentado no meio, inclusive estava muito gordo, eu estava com 112 quilos na época. A gente teve um problema sério, que eu tinha um churrasco, que tá aí, sempre tratou a gente muito bem. Eu com a calça aberta, motorista do lado, eu no meio, o William aqui, a gente falando do jogo, pô, perdemos, não sei o quê. De repente o cara dá um tiro de escopeta na frente do ônibus. William, onde é que eu tô? Eu aqui da direita, o motorista. Eu passei por cima do William. Passei não sei com que velocidade, com 112 quilos, estão assaltando o ônibus. Estão assaltando e estão atirando. Aqui foi horroroso. Eu sentei na poltrona, o motorista parou, o motorista foi um cara de uma liderança, era um ex-policial. Ele foi de uma cara de uma liderança que acalmou os assaltantes. Foi um para a cabine com ele, onde nós estávamos, com a arma automática. O outro colocou a arma automática na minha cabeça. Chamaram o Tiberné. Tiberné, pois não, com muito medo. Tiberné saiu com a sacolinha recolhendo o celular, que naquela época valia muito dinheiro. O Tiberné fez a coleta? Fez a coleta. Agora pode falar. Dinheiro, nós tínhamos inclusive o Nelci Romão, estava companheiro aqui da imprensa, dentro do ônibus muito também. Pão duro. Levaram o celular dele, levou a carteira dele. Nelci chorou naquele dia. E nós tivemos muitos casos ali dentro. Então um deles foi engraçado. O Dé e o Rodrigo Silva ao lado, o Rodrigo Silva duro, pediu ao Dé R$50 emprestado para dar para o assaltante. Com medo do assaltante, né? Ele fez o empréstimo no momento do assalto. O Elvis tinha conseguido esconder o celular, o Tardelli escondeu o celular, o Elvis com muito medo, falou, o celular dele está aqui, escondeu também. Entende? Então foi acontecendo esses casos de muito medo. Agora o momento mais trágico foi o momento que ele me joga na poltrona, muito garoto que tinha jogado comigo no Cruzeiro, os garotos tudo próximo de mim, com medo de alguma coisa, e ele pega o Joãozinho. Esse foi um momento de muita tensão, porque eu pensei dele matar o Joãozinho. Ele estava com aquelas toucas ninja, o da frente também, então aquele momento de tensão. Aí ele virou para nós e falou, nós vamos sair. Eu falei, vai levar o Joãozinho. Então achei muita preocupação com esse detalhe. Ele refém, essa coisa. Justamente. Aí o que acontece? Ele não leva, ele joga a chave no mato, no outro dia a gente vem e volta. Aí vem o assunto do Toninho Pereira no jogo. O Toninho Pereira teve um problema com o Geraldão. E a gente jogando um jogo antes em Araxá, a gente jogando, que nós confundimos as histórias. E o time 0-0, chega no intervalo, o Toninho Pereira vira para mim, Vantuil, nós vamos ganhar o jogo. Nós vamos tirar essa camisa. Essa camisa está com a nhaca do Geraldão. Tem nhaca do Geraldão. Tira a camisa de todo mundo. O Geraldão era o ex-treinador que ele teve problema anterior, que foi zagueiro do Cruzeiro. Todo mundo tirou a camisa. Tirou a camisa, jogou para lá, puseram outra camisa. Voltamos pro jogo, ganhamos 2-0. Gol do Hiller, gol do William. Os dois zagueiros fez gol, 2-0. O Hiller faz uma homenagem muito bonita para mim, com um gesto técnico que eu passo, que eu trabalho de cabeceio. Ele senta na minha frente, faz tipo um abdominal assim, homenageando. A gente tem inclusive essa imagem.
E ficou a história da nhaca da camisa. Geraldão é meu amigo, Geraldão é um grande conhecedor, mas ficou que a camisa, então aquela camisa está aí, aposentou ela aquele dia. Nunca mais usou aquela camisa. E nós vencemos o Araxá por 2-0. E a questão do assalto, ao completar da história, que naquele jogo eu caí também. Fomos assaltados, cheguei lá, o Itaí me mandou embora, entendeu? E perdi o emprego, fui assaltado, perdi o celular, perdi o dinheiro, quer dizer, o Itaí tinha inclusive naquele dia me feito um vale, e coincidentemente eu deixei o dinheiro na mala. E a minha sorte foi que ele não foi no porta-mala, só levou o que tinha na carteira. E o Toninho Pereira aprontou mais algumas sob o seu comando? O Toninho Pereira, ele sempre atrasava para o treino. Era ele, o Elbert e o Rodrigo Silva, eles iam no mesmo, tudo de carona. E tinha mais um atleta que eu não me lembro o nome. Aí eles chegaram um dia e falaram, não, hoje eu vou querer uma explicação. Chamei o Thaís, olhei os 4, falei, ô Toninho Pereira, qual pneu que furou? Vamos ter o esquerdo e o dianteiro. Encostei ele. Aí veio o Rodrigo Silva, Rodrigo, qual pneu que furou? O traseiro direito. Aí veio o terceiro, qual pneu que furou? O traseiro esquerdo. Aí eu sentei, como é que vocês chegaram aqui? Porque furou os 4 pneus, não tem jeito. Ah, Vantuil, nós atrasamos mesmo, entendeu? Então assim, ficou aquele caso, tá aí, riu muito, né, mas virou uma chacota no meio da molecada, mas que a mentira tem perna curta, né? Era melhor assumir o atraso, que sempre na terça-feira ficava o Toninho Pereira com esses 3 atletas sempre para trás. Mas uma figura humana maravilhosa e um atleta que, no meu entendimento de futebol, top. O Ipatinga deve muito acesso de 99, né, que nós somos a primeira divisão, devo muito a ele comandou a equipe tecnicamente dentro do campo. Problemas disciplinares, estava no final de carreira pelo Atlético, não é à toa que jogou no Atlético Mineiro. Eu considero o Toninho Pereira um dos grandes atletas que eu dirigi. O jogador de futebol, de uma maneira geral, por que ele não, você lida com desde a base e trabalha dos profissionais, é o baixo capital cultural que faz com que eles ponham a grande parte ou quase tudo que se recebe, fora a maioria deles, ou às vezes não conseguem fazer bons contratos, ou isso é próprio do meio da bola, o sujeito não conseguir ter uma organização financeira, ou é por conveniência que os clubes fazem isso e deixam os empresários levarem tudo dele? O que acontece com a vida do jogador de futebol que não consegue, de 100, 4 ou 5 que consegue se dar bem financeiramente? Olha, a primeira, eu acho que é essa confiança que eles têm em excesso no empresário. Eu sempre falo para a garotada, jogador que está começando, você não precisa de empresário, você precisa de clube. Na hora que você tem um clube, você vai mostrar. Aí você pode ter o agente para olhar as suas coisas, te encaminhar, você pode pagar esse profissional, remunerar esse profissional, mas não precisa desse profissional assinar por você. Porque na maioria das vezes, esse é um profissional bem informado em termos financeiros. É uma pessoa que normalmente é advogado, conhece por lei, ele conhece dinheiro, de aplicações financeiras. Eu dou um grande exemplo do William. Nós vamos dizer que o William, ele passou a ser um grande profissional e ter um grande salário. O maior salário do William dentro do Ipatinga foi 15 mil reais. Já na primeira divisão, no ano que foi campeão, que ele fez o gol do título, 2005. 2006 foi vice-campeão. Em 2006, quando ele vai para o Grêmio, aí sim. O William de 2006 a 2012 que ele jogou, o William fez um patrimônio que jogadores que jogaram 10, 15 anos, apenas na primeira divisão não fez. O William hoje é um cara que ele pode dizer, eu sou rico. Agora, a cabeça do William é muito boa. O William foi ter um carro importado no último ano de Corinthians. O William nunca preocupou em esnobar o carro. Hoje a gente convive com muitos garotos dentro do Cruzeiro, atletas recentes aí nesse ano de 92, 93, 94, ano de nascimento, jogadores que não ganham um salário para ter um carro nacional zero. A primeira coisa que ele faz é um leasing, a primeira coisa que ele faz é a prestação de 70 meses. Ele quer esnobar o carro para a namorada, para o vizinho. Então, mais social, como você falou na pergunta. Cultural, social, não ter aquela estrutura, um pai confiar no irmão, na mãe, numa irmã. E às vezes ele prefere confiar em alguém de fora, porque arrumou uma namorada bonita, levou para uma balada bonita, e ele foi carente daquilo na adolescência. Então ele passa a achar esse amigo. Ele vê o primeiro montinho de dinheiro e acha que aquilo aí o pai nunca vai dar, a mãe nunca vai dar, que os conselhos dos pais, da mãe, não valem mais do que aquilo, seria mais ou menos por aí. Eu tenho exemplo, eu não posso citar o nome, recente no Cruzeiro. Atletas que estão muito bem, titular, e a mãe está mal aqui no interior de Minas. Poderia estar melhor. Conheço amigos assim, está jogando e muito bem, logo vai estar em seleção brasileira. O dirigente de futebol, ele teria que ser profissionalizado também, ou Vantuil? Eu te digo que hoje já está. Nós temos aí um Cruzeiro hoje. Mas eu mando uma maneira geral, você trabalha mais em clubes menores. Eu penso que é um empreendimento. O presidente tinha que ganhar também.
como em toda empresa. Diretor, o presidente, todo mundo hoje para ser cobrado. Para ser cobrado. Eu acho que, como são as equipes na Europa, né? Todas as equipes, o presidente ele tem a sua remuneração também. Ele vai colocar. Há pouco eu li a obra do Soriano lá sobre o Barcelona, a bola não entra por acaso, e a gente vai ter uma lição de administração onde todos ganham. E onde todos ganham é um negócio harmonioso, certamente é um negócio que vai para frente. Busca de resultado, né? A busca pela excelência da administração em primeiro lugar, né? Eu acho que aqui no Brasil se começa ao contrário. Vamos formar um time? Não. Vamos formar um capital para ter um time. Vamos ver onde é que vai vir os recursos. Então os grandes clubes, esses clubes de empresa, eles não duram mais do que 5 anos. Tal como a gente vê as pequenas empresas aí, a gente está ouvindo todo dia, a empresa dura 2 anos. Ela começa um negócio e em 2 anos ele quebra o negócio, ele sangra o negócio. A mesma coisa no futebol. O futebol tem arrecadação, o futebol tem o pagamento, receita e despesa. E é dentro desse contexto que ele vai funcionar ou ele não vai funcionar. Você já trabalhou com todo tipo de dirigente. Afora o Itaí, quais os outros? Já trabalhou com alguns outros loucos e algumas histórias interessantes que o dirigente já propiciou. Sim, sim. Itaí Machado, eu tive é o concurso. O deputado Gilson de Souza na Francana, e o deputado nós passamos com ele muitas histórias assim, lá na frente deu. E uma delas que ele falava que dinheiro era apenas um detalhe do projeto. Entende? Não preocupa, o dinheiro é um detalhe. O nosso projeto é maior. Eu falei, Gilson, mas tem que ter o dinheiro para pagar o jogador. Determinada vez ele estava com os salários atrasados, o Léo Cupertino, que foi preparador físico aqui, muito bravo, querendo casar, por conta do apartamento vencido, o Léo bravo, não, Léo, você vai casar aqui. O Léo vira para ele, presidente, eu já tenho uma noiva lá em Amorés. Não, você vai trazer ela e casar na matriz aqui, mas não vai deixar de casar aqui, né? Então assim, para ele acalmar, né? E Léo, o dinheiro é apenas uma parte do nosso projeto, não preocupa não, dinheiro é um detalhe. Eu falei, Gilson, o dinheiro é tudo. Então ele tinha uma forma de levar, é um político. E as contratações dos jogadores, como é que eles agiram? Olha, normalmente confio muito. Eu estava aqui no Ipatinga, eu tenho uma história engraçada com o próprio Itaí Machado. A gente estava querendo contratar um determinado goleiro, eu queria um goleiro A, ele queria um B. Ele achava que esse goleiro, ele falava que o goleiro chamava Gol. Não, esse goleiro chama Gol. Não me serve. Não me serve, esse goleiro não me serve. Eu te dou qualquer goleiro que você quiser. Eu falei, ó, Itaí, dá mesmo? Eu falei, dou. Aí eu peguei o meu telefone, que eu tive a felicidade de trabalhar ao lado do Dida, né? Em 97 ele fez muitos jogos no Expressinho, o Paulo Autori raramente pedia para mostrar, trocar o goleiro. O goleiro que ele gosta de manter a forma. O Dida é uma pessoa maravilhosa. Peguei o telefone, tinha o telefone do Dida na Itália, disquei pro Dida. Na época, né? Não, Vila. Aí disquei, ô professor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aqui, meu presidente quer falar com você, quer contratar ele. Mas como? Eu tenho contrato aqui. Não, pera aí, conversa com ele. Tá aí, ficou perdido. Ô Dida, tudo bem? Como vai? E aí, tudo bem? Quer dizer, ele não saía disso. Eu falei, tá aí, eu quero o Dida. Ele falou, pô, mas você tá me levando a sério a reunião? Mas aí acabou me dando outro goleiro e, graças a Deus, fez até história aqui, né? Que é o Rodrigo Poço, foi campeão e é um dos ícones aqui do Vale do Aço, né? Referência de pessoa e de profissional. De pessoa, de profissional. Eu tive o prazer de pegar o Rodrigo Poço com 14 anos no Paraná, levei para o Cruzeiro, o treinador do infantil não quis, eu já puxei ele para o juvenil direto. E depois eu voltei no Cruzeiro em 95 com os Perrela, encontrei o Rodrigo encostado, retornei o Rodrigo, depois jogou no Expressinho, jogou aqui no Ipatinga, e essa história maravilhosa aí, eu tenho o Rodrigo como filho. O futebol ganha-se muito fora de campo também? Olha, ganhou-se um dia. Hoje a arbitragem caminha para a profissionalização. Ganha-se também na organização. Eu falo que futebol é uma lista de ajuda. Treinando em um campo bom ganha jogo sozinho? Não, ajuda. Treinador bom ganha jogo sozinho? Não, ajuda. Treinar no estádio bom ganha jogo sozinho? Não ajuda. Bola nova ganha jogo sozinho? Não ajuda. Ônibus novo, você viajar nele, ganha jogo sozinho? Não ajuda. Hotel bom ganha jogo sozinho? Não ajuda. Na hora que você vai olhar, sua lista de ajuda é tão grande, não tem como você perder. O tempo da arbitragem corrupta se foi. Hoje, você afirma isso hoje? Afirmo hoje. O árbitro, ele erra. O árbitro joga contra 14 câmeras de TV. É impossível. Olha que nós chegamos no final de semana, eu vejo a imagem 8 vezes e eu não chego a uma conclusão. Imagina ele na fração de segundo. De segundo que ele tem papel. Ele é um ser humano. Né? Então, os maiores erros, eu te dar onde? No Bandeira. Está provado, cientificamente, que é impossível o ser humano olhar para 2 lugares ao mesmo tempo. A não ser a mulher. Os 2 lados da mulher, o cérebro comunica. Ela consegue. A mulher consegue até falar... para enxergar defeito, diz que ela enxerga mais defeito. Os 2 lados, é científico. Ela consegue olhar a criança, falar no telefone, ver TV. O homem não consegue. O homem só vê a TV, ou só conversa, ou só olha a criança. Não consegue, porque os 2 lados do cérebro não comunicam. Então, até nesse aspecto. E é onde se cobra muito do Bandeira. Eu acho errado. Eu dou um exemplo no momento que a gente passa aqui no Vale do Aço, né?
onde nós já tivemos jogos aqui e que nenhum jogo foi decidido na arbitragem. O Novo Patinho só teve boas arbitragens, todas elas não teve um jogo. Ah, perdemos por causa do impedimento. Ah, o impedimento não teve. Não é... Todas foram. Então, só rapazes novos que vieram. Eu cumprimentei os 4 na derrota que tivemos no passado, semanas passadas aí para o Valério. Para mim, o árbitro ficou melhor em campo. Estou muito bem o Ronei. E é um juiz, assim, enérgico, é um juiz que transmite uma certa antipatia. Mas eu fiz questão de ir no vestiário cumprimentá-lo. E em um momento de derrota, porque você transferir uma derrota para um ser humano, eu não quero que amanhã transfira para mim. Eu acho que não seria justo. Então a arbitragem, ela caminha e precisa ser profissionalização. Ele tem horário, ele tem programação, como tem um atleta, como tem um treinador, como tem o profissional de imprensa, tem que viajar, cobrir para ser fidedigno com o seu público. Sobre outras teses que o Vantuil defende e outros pensamentos e mais ainda, passagens da carreira do eterno técnico Vantuil Rodrigues, a gente vai falar, ouvir, compartilhar, né, no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, que hoje compartilha a história de Vantuil Rodrigues, o técnico formador de jogadores na base do Atlético, do América, do Cruzeiro, e que seguiu carreira no profissional interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, e tem uma identificação muito grande com o Vale do Aço. Vantuil, a gente sabe que treinador pode falar, treinador ganha jogo, mas treinador perde jogo também. Mas nas suas passagens, você considera que você mais ganhou, ou nas vezes que você perdeu, você considera que você contribuiu mais com aquela derrota, ou você gosta de dividir? Olha, às vezes a divisão, a gente perde. Eu cito um caso de vitória agora recente contra a equipe do Trio, o primeiro jogo desse campeonato. Nós sofremos empate aos 42. Nós temos uma jogada ensaiada. Eu não gosto que saia a bola para trás. Meu time, você nunca vai ver sair a bola para trás, só sai para frente. Nós já demos a bola no Denilson avançou, ele vai achar o Gustavo Lima na entrada da área, como a gente combina, ou vai um cruzamento direto, ou vai esse passe. Saiu esse passe e o Gustavo Lima faz o 3-2. Jogada que deu certo, inclusive com o Pedrão, que é muito folclórico no interior lá de São Paulo, num jogo que nós tivemos contra o São Vicente, ano passado, 2013. Se também você estava treinando o Sertãozinho, em São Paulo. Então essa jogada deu certo. E nós tivemos uma goleada que nós sofremos no momento que nós estávamos líder lá em São Paulo, com a Francana. Nós perdemos de 5-1 para o Velo Clube, lá em Rio Claro. E aconteceu um fato, assim, eu não conhecia o estádio, eu não conhecia o campo de jogo. Quando eu cheguei lá, o campo tinha 90 metros por 60. E eu escalei uma equipe técnica. E eles sabiam jogar naquele campo, assim, eles davam meio toque na bola. Nós saímos na frente, fizemos 1-0, eles viraram para 5-1, mas com uma facilidade incrível. Acho que o Vantuil Rodrigues, naquele dia, eu tinha que ter pesquisado, Eu tinha a equipe para colocar em campo, eu tinha uma equipe alta, rebatedora, e naquele dia eu pus uma equipe técnica. Foi um vareio de bola. Foi atropelado. Foi um atropelado. 5-1. Esse dia eu falei, Vantuil perdeu o jogo. Falei com os jogadores no vestiário. Quais os melhores jogadores que já passaram pelas mãos, vamos dizer assim, do Vantuil? Olha, você já diz do Palinha, que foi o maior, melhor de todos, a gente pegou com 13 anos. Eu tive uma geração muito boa no Cruzeiro. O Ronaldinho, que hoje trabalha na Toca 1, professor de Educação Física, e ele jogou também no Cruzeiro, ele tem os dois lados, eu acho importante. Era lateral direito, isso? Lateral direito, de Montes Claros. E ele é um administrador hoje. O Cruzeiro chegou a tal ponto que ele tem um cara do futebol que olha se o gramado está bom ou não para os jogadores. E o Ronaldinho que faz essa avaliação junto com o outro engenheiro lá, se o gramado está bom lá dentro da Toca 1 para os meninos. E o Ronaldinho fala muito desse time, foi o time 7-1, 7-2. Esse time todo mundo jogou. O Arley, que terminou a carreira agora no Goiás, o Vandeci, o Arlen Aures jogou em cima, o Célio Lúcio jogou em cima, o Vandeci, que é aqui do Vale do Aço, jogou em cima,
Ramon Menezes jogou em cima, Macalé jogou em cima, Aelso jogou em cima no profissional, quando a gente fala em cima. Então, assim, foi um time vitorioso. Naquilo que eu falei, se eu fosse presidente, eu teria quebrado o clube, porque o clube teria que ter me dado uma comissão incrível, porque toda a formação de juvenil, ela vingou. E vingou assim, não chegou nem a passar nos juniores, já foi direto. Eu trabalhei com, para mim, a maior mente de futebol, o maior cérebro que eu vi no futebol até hoje, chama-se Enio Andrade. E eu tive o prazer de trabalhar ao lado e tive o prazer de ser um protegido dele dentro da toca. O Gaúcho gostava do Vantuil Rodrigues, conversava comigo, me orientava, aquilo que ele queria. Ele já tinha esse pensamento do futebol ser globalizado no que toca a categoria de base. E ele é treinador dos tempos empíricos, né? Justamente. E foi atleta e formou. Ele tinha os dois lados. Ele jogou lá na Espanha, né? Foi Madrid, né? Não cheguei a ver, mas a forma como ele fazia futebol, aí, Wanderson, um cara que eu vi ganhando o jogo. Eu assistia todos os jogos. O jogo ia para o intervalo. Num segundo tempo, o Cruzeiro voltava diferente. Ele era tão bravo quanto parecia? Não, ele era um paizão. O jogador adorava. Jogador do Boiadeiro, Martilico, Ademir, Balu, aquela geração dele, Paulo César Borges. Adorava o professor. Eles brigavam por ele, por qualquer situação, porque ele tratava o jogador muito bem e ele passava conteúdo para o jogador. Ele te mostrava o caminho certinho do jogo. E eu tive o prazer de participar. O jogador de futebol consegue perceber isso, Vantuil? Ele tem QI, a maioria deles, para entender aquilo que, igual você, um didático, estudioso, consegue tentar passar aquilo bem detalhado. Eles conseguem perceber isso? Alguns sim. Outros não. Outros você tem. Eu tive até uma historinha rápida. Eu comecei um trabalho tático com um determinado jogador no Cruzeiro, na minha volta. Começa o trabalho, eu falei, pega a diagonal, pega a diagonal, pega a diagonal. Ele correu, professor, vem cá. Chama no cantinho. O que é diagonal? Aí eu tive que explicar. Aí eu falei, aqui faz aqui, vai de lado para cá, assim, vai para cima. Ficou mais, porque o importante é comunicar. O importante não é você falar a palavra bonita. Eu acho que é importante que o jogador entenda. O William, por exemplo, eu tive zagueiros muito melhor do que o William tecnicamente. Mas eu nunca tive uma liderança e uma inteligência como o William. Ser jogador inteligente não é ser jogador bom de bola. Há uma diferença. O William sabia os atalhos do campo, posicionamento de bola aérea perfeito. Eu fiz um trabalho uma vez, até mostrei para o Eduardo Maluf, também um dos grandes diretores remunerados, que lança, para mim tinha que estar na CBF, ele, Alexandre Matos. Futebol mineiro hoje está em primeiro lugar por causa desses dois homens, a forma como eles dirigem Cruzeiro e Atlético, né? E também tem que se falar nos dois presidentes, tanto o Dr. Gilvan como o Calil. Hoje arrojados, né? Para você ter ideia, o momento do futebol mineiro está entre os quatro. Eu fiz um trabalho aqui naquela última final, Cruzeiro e Patinga, o William com o Gil, 1 contra 1, que o Cruzeiro falava, o Vilmar presidente, então falou, Vilmar, nós temos que levar o William para lá, o William vai sair para um time grande, eu estou sentindo. Não, mano, o William é lento, o William é lento. Eu fiz um trabalho para o Maluf do 1 contra 1 dele com o Gil. Ele ganhou todo 1 contra 1 aqui no Ipatingão. Eu peguei o DVD do jogo todinho, editei e mostrei. Então o William era um jogador inteligentíssimo. Ele sabia, ele é a sequência do treinador. O que você pede, o William faz acontecer. Ele cobra isso o tempo todinho. Vão marcar a 1, que é a espera no campo da gente, é a 1. Vão marcar a pressão, ele leva o time a marcar a pressão. Então, inteligentíssimo. Outro, Rodrigo Poço, lá de dentro do gol, sabe comandar o time. Agora, há jogadores que têm mais dificuldade. Ele transpira mais do que inspira. Então, há jogadores também que têm essa liderança, faz o que você quer, mas não consegue falar com palavras. E o jogador derruba treinador? Derruba. Qual que é o principal modus operandi para derrubar um treinador? Olha, veja, quando você percebe que você está sendo... a sua batata está assando. Você tem que ter muito cuidado quando você trabalha com um jogador mais antigo. Aquele jogador que já tem uma certa experiência. O jogador que tem uma certa experiência, ele quer direcionar o treinamento. E muitas vezes o jovem, ele tem uma carga de trabalho mais pesada do que Quando ele vê aquilo, ele pensa que ele está perdendo espaço. É aí onde ele começa, como você falou, a assar a batata do treinador, né? Muitas vezes você está precisando dele em um momento importante, você já queimou a substituição, ele sente uma contusão. Eu já vivi situação assim. Você ter queimado a substituição, ter mantido o cara, esperando o cara simula uma contusão. Entende? Vai te sacanear mesmo. Vai te sacanear. O jogador sacaneia mais no cotidiano, na rotina dos treinamentos ou no jogo? Para arrebentar com o treinador mesmo? No jogo e às vezes quando o dirigente dá espaço. Vai muito dirigente. Aí ele começa a dizer no treinamento, por exemplo, esse treinador está esperado. O treinamento dele é repetitivo. Ele vai estourar o jogador. Olha, esse preparador físico é ruim. Ele está além. Eu trabalhei no Garcinho assim, não tinha essa carga. Então, principalmente esse jogador experiente, ele vai te minando com o dirigente. Aí vem um resultado ruim, o time está cansado, o time treinou demais. Eu tenho um dos grandes treinadores aí,
O Moacir Júnior, que é um treinador que escola de Ana Andrade, o Moacir jogou de zagueiro, ele é um treinador que trabalha, entende? Trabalha. E muitas vezes ele pode, a gente troca muito essa ideia, ele pode, esse jogador com uma certa idade, porque muitas vezes ele não quer deixar o trabalho. O cara já tá um pouco mais, não chamar de preguiçoso, então já está um pouco mais com a carga já, uma rodagem maior. Vanessa, eu ainda não recebi e vou receber logo esses próximos dias, quero te mostrar o trabalho da Copa do Mundo que a FIFA faz. Foi considerada a melhor Copa de todos os tempos. Mas foi considerada a Copa mais rápida, de jogo mais intenso, de jogadores mais jovens. O jogo mais jogado. Mais jogado. O fato e eu acho que hoje o futebol brasileiro tem que caminhar para isso, a padronização do campo de jogo. Hoje nós temos o campo do Goiás não é, o Serra Dourada não é. É 110 14, 80, né? 105, 68, o torcedor vai ter jogo 90 minutos. Não tem como administrar. Te fazer uma pergunta. Essa padronização que a FIFA fez, 105, 68, é um tamanho ideal? Eu acho. É ideal? Dá para desenvolver bom futebol? Você vê que não precisa chegar a 110 ou 120, como já você chegou? A Champions League é disputada toda essa metragem. Todos os estádios da Europa. É feito naquele sistema da arena, torcedor próximo. Acabou-se aquela pista que foi criada na época da ditadura, dos militares, que queria fazer todo o esporte em um lugar só para o povo ver. Acabou-se aquilo ali, criou mais lugares, né? O caso do Mineirão, do Maracanã, o próprio Beira-Rio. E o jogo ficou mais intenso. Então é uma metragem ideal. Tem que ter participação hoje. Então, aí esse jogador que não tem essa intensidade de jogo, muitas vezes você traz para comandar, ele não tem um entendimento que muitas vezes o jogador europeu tem. Que um jogador para ajudar uma equipe, ele não tem que ser titular. Ele pode te ajudar em determinado momento do jogo. Ele não precisa jogar os 90 minutos. Ele pode entrar no decorrer do jogo e mudar toda uma situação. Penso que hoje o Cruzeiro é o maior exemplo disso. O Cruzeiro não tem um time titular. O Cruzeiro tem um grupo de 20 a 22 profissionais em um mesmo nível. E isso para difundir essa ideia de que não é um time, sim um elenco, isso parte do treinador necessariamente? Tem do treinador com hoje esse diretor profissional. É como eu falei que o Alexandre Matos, ao lado do Marcelo, o Marcelo é um profundo conhecedor, jogou futebol, formou também, passou por toda a categoria de base. Aqui nós falamos lá atrás, tem a visão. Tem a visão. Então ele tem a visão de chegar lá, olha quantos garotos ele puxou para o Cruzeiro, mas agora puxou, porque o garoto ia e voltava. Você vê o próprio Levi no Atlético agora, já revelou o Carlos. Essa sensibilidade, eu trabalhei com o Levi 96 lá no Cruzeiro, determinado jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians no Pacaembu, ele convocou o Léo, o Reginaldo e o Joãozinho. Ele me colocou na delegação para os meninos ficar calmos. Não ser o treinador deles, aí com você do lado eles vão sentir segurança. Olha que sensibilidade. Ele não só ganhou todo o departamento de base, nos integrou ao profissional, nos colocou brigando por ele, como teve essa visão que eu falei do Enio Andrade. Que o treinador de cima teria que comandar sub-17, sub-20, ele é o manager. O treinador de futebol ganha-se o suficiente, deveria se ganhar mais, ou poucos ganham muito? Poucos ganham muito. Eu acho que no Brasil a pirâmide ela está de cabeça para baixo. Na base teria que ganhar melhor. A formação. Então você pensa bem, quanto foi o custo do Tele Santana para o São Paulo? 0. Então o Tele Santana buscou Ronaldo Luiz e Palinha no América, a preço de banana, né? É claro, o América foi um bom negócio, tanto é que o América fez. E eles foram vendidos a preço de ouro. Aquela troca do Palinha para o Cruzeiro custou quantos profissionais? Né? O Belete, quando foi, veio Palinha, veio todo mundo, depois vendeu o Belete para a Europa por um valor, o Serginho, quando veio também. A visão do treinador. Então, acho que esse treinador, formador, aí eu te digo qual que é o treinador que forma a equipe no Brasil hoje. Marcelo Oliveira, Levi Cooper, Cuca, para mim, o maior formador de time, porque ele não fez em um time só, ele fez no Goiás, ele fez no São Paulo, né? Então, o Cuca fez no Atlético Mineiro, ele sabe ver a característica e usar o jogador. O treinador de futebol é unido? A classe é unida? Ou um fica terminando para derrubar o outro? A parte, vamos dizer, o top é unida. Principalmente a escola gaúcha. Ela é muito unida. Lá embaixo não é. Eu já deparei com um treinador na sala do meu presidente. Você já viu alguém na sala do seu presidente? Ou então lá o dia de você lá na arquibancada assistindo o seu jogo para analisar seu time próximo? Amigo, trabalhou no Vale do Aço, também trabalhando no social, ele estava trabalhando no social, primeira divisão. Naquele ano que eu estava no Ipatinga, ele deparou com outro treinador na sala do presidente dele, que era o Adílio, presidente então. Entende? Eu acho que eu como treinador, eu jamais visitei o Itaí Machado desempregado, quando eu estava desempregado. Eu não visito presidente nenhum quando eu estou desempregado. O lugar que eu frequento é o Clube Cruzeiro Esporte Clube, onde eu sou fiz com a pessoa da casa. Entende?
quando eu estou desempregado, eu fico vendo, principalmente sub-20, que é onde eu acabo pegando muitos jogadores dentro desse meu universo de trabalho hoje. Dentro do meu habitat de trabalho, o Cruzeiro sempre cede jogadores, que ele está com contratos longos, quer maturar esses jogadores. O Cruzeiro tem essa confiança na minha pessoa. Então ele me cedeu jogadores na Francana, no Sertãozinho, no Cotia, agora aqui no Novo. Então eu sempre estou vendo esse campeonato. O Atlético também, eu tenho um garoto do Atlético muito bom, por sinal, o Davidson. Né, o André Figueiredo já me liberou atletas no Sertãozinho. Então assim, eu estou sempre vendo esse jogador. Profissionalização, uma profissionalização evitaria determinadas situações como essa do dirigente receber um treinador com o outro trabalhando. Né? Normalmente, quando vai trocar a gente, já foi decidido com a gente trabalhando. É muita deslealdade, né? Eu me sinto muito traído porque o treinador, principalmente no meu habitat, depende muito da gente para fazer uma boa equipe. Porque o clube normalmente não tem base. Né? O clube ele chega e quer formar uma equipe profissional para ganhar o campeonato na hora. Montar um elenco para subir ou ganhar um campeonato. Que seja. Ele depende da informação que você tem. Muitas vezes o cara fala, pô, o Vantuil vai chegar com uma sacola de jogador. Não, você vai chegar com uma base, uma estrutura. Eu encaro qualquer profissional que eu trabalho. Eu não tenho empresário, eu não empresario o jogador, eu não recebo comissão de jogador, porque eu tenho que botar esse jogador no banco, eu tenho que botar ele titular. Já houve propostas disso? Você? Não, nunca houve. Porque você nunca deu abertura? Nunca dei abertura. A conduta de você no dia a dia faz isso. Falam de colegas meus, eu não posso dizer porque eu nunca vi. E eu sempre, as pessoas... Mas a sua percepção, você acha que isso acontece? Não, eu não acredito. Eu acredito que o treinador é o formador, é o que treina. Se algum dia isso ficar comprovado, eu te diria que eu ia parar. Porque para mim há toda uma... como eu vou dizer assim, há toda uma mágica na semana de trabalho. Ela é maravilhosa. Você começar uma segunda, terça, quarta, formatação do time. Eu tenho uma coisa como treinador. A cada trabalho que eu vou fazer coletivo, como a gente diz, 11 para 11, eu escalo o time naquele momento. Eu não tenho um time que vai jogar hoje, que vai jogar amanhã, que vai jogar depois. Cada treinamento vai moldar esse time. Muitas vezes, e na maioria das vezes, esse time se repete. Por falar em escalar time, o dirigente gosta de escalar time mesmo? Gostam. Agora, eu penso o seguinte, até tem o direito, Deus que acompanha. Eu acho que a troca de ideias, muitas ideias, a sinergia... Você é receptivo a pitaco do dirigente? Eu acho que às vezes não é a minha ideia, não é a sua. É uma terceira ideia que surgiu da minha e da sua. É o que nós chamamos de sinergia. Tiramos tudo de ruim da minha ideia e da sua. Às vezes tem pessoa fora que está vendo que eu não estou. Você está tão envolvido no trabalho. Eu já fui alertado por auxiliar técnico, por preparador físico, pelo presidente de uma reunião de avaliação do momento. Você é alertado, você vai olhar e a pessoa tinha razão. Eu não tinha. Agora, quem ganhou com isso? Foi eu. O time acertou, que às vezes eu estava naquela dúvida, mexendo. Eu acho importante a sinergia, a honestidade. Não é a pessoa te colocar para fazer de você boneco de presépio. Até porque um velho, como eu me considero uma pessoa hoje formada, 57 anos, com convicções já difíceis de mudar, eu não vou ser nunca um boneco de presépio na mão de ninguém. O Vantuil vai continuar mais quanto tempo no mundo da bola? Há de eterno? Eu não imagino fora, não. Não? Eu fico, assim, muito motivado quando eu vejo o Joel dirigindo com 70. Eu me imagino mais 13 anos de carreira. Que bom. É fascinante. Era fascinante. Eu sei que muitos de vocês... a cada dia. Tem aquela paixão pelo microfone, né? Da beirada do campo, de estar transmitindo um jogo, de fazer um programa. E do treinador a mesma coisa? A mesma coisa. Essa paixão na formação. Não é o salário que me motiva. Não é o salário, é a formatação de uma equipe e levar essa equipe à vitória. Muitas vezes é uma condição de trabalho abaixo de que outros colegas têm, ou de que outros clubes têm. A gente tem uma fonte de conseguir fazer um time bom e barato. Não é que eu queira que os jogadores... É o clube que está me chamando para trabalhar. E de uma certa forma, não quero dar um desafio, mas também não quero dar uma falsa humildade de que eu sou um cara que não tem valor. Não, não é isso. Eu acho que eu tenho valor demais. Porque se consegue fazer um futebol, eu acho que é possível. Eu acho que o futebol no Brasil e no mundo, nós já temos aí vários, vamos dizer, ensaios das pessoas que mexem com o lado financeiro, o lado aí business do negócio, que acham que os números do futebol não comportam o que o futebol arrecada. Está gastando mais, e um dia esse buraco tem que fechar. É o tal da inflação que o Brasil viveu há muito tempo. Muitos clubes hoje estão arrecadando aí 10 e está gastando 15, 16. Está gastando 60% mais do que ele tem. Estoura. Vai estourar. E aí o clube vai fechar. E nós temos clubes aí que estão aí namorando segunda divisão, namorando a qualquer momento a insolvência. Vantuil, muito obrigado por ter aceitado aqui com Histórias da Bola. Você nos brindou conforme era esperado,
belo programa. Você é um ícone, né, não só como treinador, mas como pessoa. Fiquei muito feliz, muito obrigado pela presença. Eu agradeço essa oportunidade, é muito bom, como eu falei, não só a profissão, como o meio do futebol também, né? Você está conversando, como o Levi diz, a pré-temporada é a melhor coisa, porque tem resenha, não tem jogo, você não cai, você está empregado. Então é muito bom estar aqui falando de futebol. Você me proporcionou momentos maravilhosos e eu te agradeço. Com o Vantuil Rodrigues, a gente produziu, conforme a gente esperava e disse antes do programa, mais um excelente, né, Histórias da Bola. Porque é gente assim que o futebol precisa, como o Vantuil Rodrigues. E como você, né, telespectador e telespectadora, que nos acompanha por esse mundo afora, pelo mundo da bola. Muito obrigado, uma vez mais, pela companhia e até o próximo programa, querendo Deus.